Olá, já estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre negociação. Olá, olá. Vamos esperar o Dilson chegar. Valéria, sempre Valéria. Sensacional, Valéria. Audiência máxima. Janaína. Vamos esperar Dilson dar. Oi, Astrid. Vocês podem, inclusive, acionar o aviãozinho aqui para chamar as pessoas. Ei, Simone. O assunto hoje é bom, sobre negociação. Vamos esperar o Dilson chegar. Olá. Nossa live está marcada, né, Simone? Na quinta-feira da semana que vem. O Dilson chegou. Simone querida. Esperando o Dilson entrar. Olá! Olá. Alegria e satisfação! Alegria toda minha. Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que está nos vendo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma noite meia fresquinha, mas é bom que a gente se aquece. Exato. Tudo jóia? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Aqui Tirando sempre vai que, bem. tirando as coisas estranhas, tá tudo bem, né? É, o que Primeiro a eu já, gente não sabe, não sabe. primeiro eu já queria te agradecer muitíssimo. Que as pessoas me perguntam assim, como é que você faz a live? Eu falo assim, eu não faço a live, eu bato papo com as pessoas que eu admiro, com as pessoas que têm conteúdo e com as pessoas que eu gosto. E a minha história com você data de mais de uma década. Eu não sei se você se Verdade. lembra, você era, na época, secretário de Desenvolvimento Econômico de Uberlândia e nos recebeu de uma forma extremamente gentil, naquele momento, estendendo o tapete vermelho para nós. Isso a gente não esquece. Então, já fica Vocês o meu merecem. agradecimento. Travou um pouquinho. Tá me escutando agora? É o Deu uma frio. travadinha. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, só explicar para os meus amigos quem é Dilson da UPIAS. É um catarinense formado em engenharia mecânica, com pós-graduação em gestão pública pela Universidade Federal de Uberlândia, cursos nos Estados Unidos, na Suíça, um MBA em Harvard, muito chique. É um privilégio mesmo ter a companhia dele. É um professor de MBA, trabalhou muito tempo na Algar, em gestão pública, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, foi quando nós nos conhecemos. Foi diretor do INDE, que é Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Foi nomeado secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Uberlândia. E é um palestrante de primeiríssima linha sobre diplomacia, uma estratégia de negociação e realiza consultoria em grandes empresas. Só que tem um detalhe que não está nas minhas informações, que eu vou dizer, que você é tão bom naquilo que você Nossa faz, Senhora. que você é a única pessoa que eu conheço que conseguiu agendar e realizar um encontro com o Papai Noel lá na Lapônia. Não é verdade?
Verdade. É o único. Carne Isso aqui é um e homem que osso. sabe negociar, é esse homem. Negociei uma entrevista com o Papai Noel exclusiva, Sim, é o único que eu conheço. mas eu negociei uma condição com ele, Ah, qual foi? não torná-la pública. Ah, entendi. É porque, né, ia perder a magia realmente. Mas isso fica só entre Não, nós. não, e lá é business, é um negócio. Tem direito autoral, Tem tem direito copyrights. autoral. É. Muito, Quando eu muito. cheguei aqui e mostrei para alguns amigos, principalmente da área de comunicação, de publicidade, nossa, foi difícil convencê-los que aquilo não poderia ser divulgado. Eu tinha empenhado a minha palavra com a pessoa. É Muito tanto bom. que eu não tenho isso divulgado nas minhas redes. Sim, então É fica um só entre nós. cardápio, é um cardápio tete a tete, né? A gente pode mostrar, ele fica guardadinho aqui no meu drive. Adoro. Ai, mas o nosso tema de hoje, então, é sobre negociação, né? Vocês viram que ele sabe e chega onde quer. Então, o nosso tema seria: é possível negociar em alta performance em tempo de pandemia? Negociação, a gente já nasce negociando, né? Sem dúvida, sem Nós já dúvida. nascemos negociando. Chora para ter leite, chora para ser trocado. De qualquer forma, a gente começa a negociar. E eu queria saber. O grande. Pode falar, Não, por pode, pode, favor. pode comentar. Não, não, é que, como você falou, é, está impregnada nas pessoas, como você mesmo mencionou. É, grandes negociadores são as crianças, mas elas usam um tipo de negociação que não é a de alta performance, porque elas fazem barganha. E a barganha não traz um ganha-ganha. Porque a barganha, alguém leva vantagem e aquele que, se, entre aspas, foi lesado, com a exceção das relações maternais e paternais com as crianças, não volta. Então, a alta performance é aquela negociação que você cria vínculo, que você cria laços. Ela vai além da troca. A troca é a negociação mais básica que existe. Então, é aquela que você faz num impulso, como se diz, en passant, né? É tanto que ela é muito, muito usual nos mercados livres, né? Onde você vai passando ali na feira, na Medina, e se não barganhar, porque o preço que o dono põe já está acima do valor real, porque ele sabe que ele vai ter que reduzir aquilo e fazer uma barganha. E terminada a barganha, vai embora. Então, sempre faça essa experiência. Sempre fica o sentimento que você fez uma boa barganha, comprou bem, mas como aquele valor baixou muito, você fica se perguntando. Provavelmente eu ainda comprei mal. Exato. Eu ainda paguei mais do que devia. Ele ainda ficou feliz, né? Você não chegou no máximo. Eu tirei vantagem, eu reduzi tanto. Mas você nunca sabe qual era o valor real do lugar com aquele mesmo produto. Agora, a negociação que a gente está comentando aqui, que foi a pergunta que você coloca, né, Uhum. num tempo de crise, num tempo de pandemia, né, será que cabe? Como que fica a negociação?
Então, é mais do que nunca, ela é fundamental. Mais do que Pois é, nunca. e nesse mundo competitivo, globalizado, hiperconectado, como é que fica essa negociação, inclusive neste momento que a gente está vivendo? Com mais razão. Porque nós estamos num momento que a palavra de ordem é a colaboração, é a competition. É você competir colaborando. Porque todos estão fragilizados. Todos os valores estão sendo revistos. Alguns até reinventados. Então, é fundamental que se crie o vínculo, a relação da credibilidade. Eu lembro do comandante Rolim, que fundou o ATAM, ele foi um ícone na área de prestação de serviço, revolucionou o relacionamento, e ele dizia assim, que o bom cliente é o que reclama, Sim, porque ele quer manter o vínculo. O pior cliente é aquele que se sente mal servido, fica calado e nunca mais volta. Porque esse é o preço da falta de atenção, da falta de gentileza. A pessoa não volta. Ninguém gosta de ser maltratado. Né? Então, essa é a hora que as pessoas têm que solidificar os seus vínculos. Porque o tempo é real. Nós estamos aqui, imagine, quando foram escritos os primeiros livros, as primeiras regras para dar algum embasamento estrutural de negociação. Quem tinha o livro era o rei. Né? Aí o professor conseguia, aí ia lá no mimeógrafo fazer as cópias. Hoje nós fazemos os print. Né? Então, esse vínculo, esse laço, ele é fundamental. Porque eu não gosto muito de clichê, mas quando se fala parceria, às vezes fica até desgastado o conceito. Mas é aquilo onde você tem uma simbiose, onde você tem uma cumplicidade no sentido positivo. Não é sacrificar o outro. Né? Eu gosto muito de fazer as coisas sérias com leveza. E certas literaturas nos permitem muito isso. Eu gosto muito do Saint-Exupéry, muito antes dele ser moda. uhum. Foi o primeiro livro no ginásio que eu li. E cada vez que você revisita, você vê novas nuances. Antes despercebidas, né? Despercebidas. Né? Então, quando ele fala nós somos diferentes, mas em vez de eu te lesar para me sobrepor a você, eu quero somar. Eu quero trazer, aglutinar. Então, isso tem uma profundidade muito grande. Então, na negociação, no relacionamento, é fundamental isso. Na família, né? A família é uma fonte muito rica para exemplos. Né? O almoço de domingo, quando você vai a um restaurante, em muitas famílias é uma verdadeira guerra. Nós vamos comer pizza, nós vamos comer churrasco, ou outra coisa, e cada um tem uma ideia. Então, o que tem que se negociar sem barganhar? São as trocas, os trade-offs.
a alternância da prioridade. Então, hoje a prioridade é sua, na próxima a prioridade é minha. Então, vamos satisfazer a churrascaria, vamos lá. Tem salada, tem queijo, tem pão, tem outras coisas. Mas a próxima, aí você vai na minha pizzaria, ou seja o que for. Então, tem que cuidar de não ter o confronto e não ter o sentimento que alguém ganhou e alguém perdeu. A gente diria que na família tudo se resolve. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim, porque a família, tem família que degringola a coisa. Sim. Então, aquela que fica alguém sendo sacrificado, chega num ponto que tem um basta. E se rompe a relação. Sim. Porque não tem um negociador master que faça esse planejamento. Hoje churrascaria, amanhã pizzaria. Não tem alguém que pegue, né, afinco essa necessidade, que faça esse planejamento. Que negociar, uma boa negociação passa por um planejamento de alguém que vê o todo. Correto? Esse é um ponto importante que você falou. Quando a gente fala em alta performance, começa daí. Você tem que planejar a negociação. Você tem que definir qual é o bem, qual é aquele ativo, o que é que você vai adquirir. Avaliar quanto que você tem, quanto você está disposto a pagar. Conhecer o outro lado da mesa. Você falou em redes sociais, hoje isso é uma faca de dois legumes, como a gente diz. Porque você estuda, você vai lá, dá uma estudada naquela empresa, no seu parceiro de negociação e acaba descobrindo pontos fortes e fracos. O comportamento em rede social é fundamental. Se você vai brindar uma boa negociação, comece celebrando com quem você negociou. Porque senão depois soa como foi uma revanche. Quando voltar à mesa numa segunda vez, a receptividade não será mais a mesma. O pessoal já está com... Opa, esse pessoal aqui eu tenho que tomar cuidado. Então, eu aprendi isso ao longo da minha vida profissional e procuro hoje conversar muito com as pessoas. Normalmente, quando fala o nome de alguém, vem de imediato no teu subconsciente, depois você racionaliza. Sim. Mas primeiro você leva. Ah, aquela pessoa bacana. Ou, nossa, aquele chato. Então, todos nós criamos uma imagem junto às pessoas. Então, a primeira coisa, não é a primeira, são várias, né? Mas que tem que se criar numa negociação é a empatia. Passa muito pela emoção, né? Na hora que você pensa, o coração é o primeiro órgão que é atingido. É o primeiro. E aí tem que ser profissional. O que significa profissionalismo? É você separar as pessoas das coisas, dos momentos. Então, eu uso muito essa figura que a negociação é sobre a mesa. Aquilo que está sobre a mesa. As discussões, as divergências que possam ocorrer estão sobre a mesa. Saiu, levantou da mesa, aquela persona fica lá. Isso é um exercício, né? Isso é exercício. Isso a gente brinca assim com os jogadores, né? Jogadores de pôquer, eles são impassíveis, né? Ninguém consegue fazer uma leitura comportamental, uma leitura facial.
Mas essa impassividade não pode bloquear a empatia e a simpatia. E muitas das pessoas não se sentem bem com o granito na sua frente. Porque mesmo tratando-se de coisas racionais, concretas, no fim, como diz o gringo, no fim do dia, no fim da jornada, a decisão é entre pessoas. Você acha que no Brasil tem alguma diferença? Porque o brasileiro é muito... Tudo bem, negociação em outros lugares do mundo, você vê que no Brasil é diferente por causa desse relacionamento das pessoas, dessa emotividade. Eu diria para você o seguinte, os latinos, em geral, eles são mais emocionais, são mais afetivos, né? Mas quando você senta em uma mesa de negociação, do que eu chamo de alta performance, você ali tem uma postura profissional. Então, a brincadeira do cafezinho antes de sentar para negociar, ou após a negociação, e assistir um jogo de futebol, de basquete, ou ir para um show, são coisas separadas da mesa de negociação. Então, acaba que é um esforço adicional que as pessoas mais expansivas têm na hora de negociar. Mas é muito interessante olhar, porque é algo complexo também. Porque quando eu falo que você pode tratar de coisas árduas, sérias, importantes, de forma suave. O suave é a simpatia, é a balinha de coco. Ai, peraí. Ai, você me emociona. Deixa eu só contar para quem está assistindo. Às vezes que eu estive com o Dilson em Uberlândia, uma vez no almoço, eu comentei com ele sobre uma bala de coco gelada de Uberlândia, que eu tinha comido há muitos anos, e fiz um comentário simples no almoço. Esse ser maravilhoso, generoso, gentil. Eu estava indo embora, para um bate-volta, indo embora para o aeroporto, me chega ele com uma embalagem de bala de coco. Isso é mais do que empático. Isso é de uma Sim. delícia, de uma leveza, e o nosso assunto era muito na mesa, né? E você foi tão generoso sempre. Era uma coisa árdua, era uma coisa importante, né? Mas é isso que eu chamo que cria-se vínculos que são lembranças, apesar do pleonasmo, memoráveis. Então, são momentos que ficaram gravados na sua memória como sinal. Pô, esse cara é legal. Esse cara Sim, o Dilson está no coração. Dilson Dalpiasco está no coração. Por uma série de questões. Uma somatória muito boa. Mas essas coisas também, elas têm que ter o ato da doação. Genuíno. Né? As pessoas percebem genuíno. Se aquilo se é um ato genuíno ou se é um ato de interesse. E aí uma outra recomendação. Você pode dar um mimo para alguém, até por uma relação de amizade, de criar uma empatia, mas que isso não traga nenhuma sinalização de querer alterar o posicionamento na mesa de negociação. Interessante. Ninguém rasga dinheiro. Você não vai fazer graça.
Então, essas questões até éticas, elas acontecem muito. E eu sou estudioso do conceito da influência. Uhum. A negociação é convencimento. Uhum. Tem que convencer a outra parte que aquilo que você está oferecendo traz benefícios para ela. É diferente de usar uma outra troca. Então, quando tem um conceito que veio dos Estados Unidos, da Inglaterra, do lobby, é o convencimento, é a oportunidade que tinha de encontrar as pessoas, né? Mas tem que ter um argumento, uma defesa de argumentos legítima. Não que traga embutido um subterfúgio e uma troca não válida. Para falar bem rasgado. Então, E isso vai ficar, né? E isso tá, eu acho que nesse momento de pandemia, isso está muito claro. Que as pessoas estão realmente enxergando. elas têm que enxergar isso, porque eu brinco que eu estou na minha terceira reencarnação. Eu fui da área privada, trabalhei na área pública, né? E hoje eu trabalho entre as duas, trabalho com as duas. Né? E aí você aprende que um bom projeto ele convence independente de qualquer outra coisa. Eu acho que eu dei uma travada. Melhorou, voltou. Oi? Deu mais uma travadinha aí. Pronto, agora voltou. Voltou. Ô, Juliana. Agora voltou. Voltamos da Sim, pausa? voltamos. Tá, mas só... às vezes eu não percebo quando é que parou, mas o ponto que eu queria ressaltar é o seguinte. Um bom projeto convence por si só. Então, seja para alguém da área privada, seja para alguém da área pública, não precisa de nenhum outro ingrediente, às vezes até malicioso, para convencer. E nesses últimos anos, isso ficou de forma muito clara, por causa da dicotomia do público e do privado. Uhum. Né? Tá aí então, toda um modus operandi e não pode acontecer. Então, as empresas hoje, elas têm as lines, elas têm os códigos de ética, de conduta e tudo mais. Mas nós, pessoas físicas, nós temos que nos pautar por isso também. E a hora que a pessoa física ela vai representar a pessoa jurídica. Então, em tempos de pandemia, como você falou, em tempos de crise, que a gente tem um impacto incomensurável, eu não me sinto como medir o impacto que vai gerar. Né? É tudo em supply chain, é tudo em cadeia. Então, no momento que é um isolamento social, que você não tem mais a possibilidade, por exemplo, do lazer público, né, de viajar, de ir à praia, de conhecer a montanha. Então, uma indústria baseada nisso, a indústria do turismo, para citar um exemplo, movimenta 52 segmentos econômicos.
Então, a aviação é um deles. Então, hoje, eu estou aqui com pesar. Grandes empresas de aviação estão pedindo concordata, estão fechando, se desativando. E aí, devolve o avião. Se devolve o avião, vai demitir as tripulações, os pilotos. Então, deu uma saída. Voltamos. Então, eu citei o caso da aviação, o caso do segmento do turismo, as agências de turismo, né? Os aplicativos de, de, de mobilidade, as pessoas, do início, usavam o próprio carro. Aí depois começaram a fazer... as locadoras começaram... o mercado é sábio, começou a fazer uma oferta para arrendar o carro para o motorista do aplicativo. A coisa diminuiu e esses motoristas devolveram os carros. Um dos segmentos mais criativos dessa economia foi o Airbnb. A maior oferta de aposentos do mundo, a soma do que eles ofereciam, é muito maior que todas as grandes cadeias de hotéis. Com isso que aconteceu, as cadeias de hotéis, os hotéis fisicamente estão lá. Mas uma empresa como a Airbnb, que é uma empresa de serviço, foi uma das primeiras que eu vi notícias que teve que demitir em massa. Então, a reinvenção das atividades produtivas é o grande desafio que vem por aí. E a negociação é a linha, o liame. É o que vai fazer com que as pessoas vão procurar resolver a situação. As empresas, o caixa, tem um limite. Se ela não vender, ela não tem como pagar. E aí as pontas vão ter que negociar essa travessia. Então, aquele fornecedor de um produto que chegava lá e o comprador apertava a moela dele até o último limite, vai chegar e falar, ó, meu amigo, vamos conversar diferente. Assim já não dá mais. Tudo mudou. Então, os vínculos têm que ter a legitimidade, a credibilidade para poder ter negociações de alto nível, de alta performance. E quem não tinha o relacionamento tão bom com o seu cliente ou com o seu fornecedor, como é que fica agora? Porque a gente está falando que o relacionamento é a base de uma boa negociação. E quem não tinha? O que fazer? Sim. Conversar urgentemente. O grande mérito de uma escola superior, de uma universidade, é te ensinar você aprender a aprender. Então, as pessoas têm que aprender rápido. Não praticava isso, vai ter que praticar. Eu vejo evolui muito nos últimos tempos as relações de serviço, o atendimento. Então, as empresas passaram a investir no cliente.
Quando você vai a uma mesa de negociação, é uma relação de cliente-fornecedor. Então tem que ter esse respeito ao outro, essa credibilidade. O mercado analisa isso de uma forma muito interessante, porque ele precifica. Existem as métricas. A gente estava falando na terça-feira sobre a governança, a importância da governança corporativa nas empresas. Então, às vezes alguém pode pensar, mas governança é só para empresa muito grande, para multinacional, que tem ações na bolsa, aquele monte de investidores que não sabe nem quem é o dono da empresa, então quer saber mais detalhes. Não é mais assim. Porque uma casa é uma empresa. Eu tenho visto, conheço exemplos, governança da casa, principalmente na gestão de ativos, é terrível. Às vezes o provedor, o seu parceiro, não conhece. Sim. A pessoa chega em casa, deixa a empresa lá na empresa. Um Deus nos acuda. Porque às vezes a pessoa não sabe nem senha de conta, principalmente em empresas familiares. Então, essas empresas têm que atentar que para você ter credibilidade e fazer uma boa negociação, Uhum. O Eduardo está fazendo uma pergunta aqui. A gente travou. Você está me escutando? estou Ele está fazendo a pergunta. Em momentos críticos, escutando. tal qual estamos vivendo, a governança tende a ser mais caótica? Caótica. O que quer dizer caótica? É o caos, né? É onde não há controle. Então, a pergunta é muito pertinente, obrigado aí por quem fez, mas ela é pertinente no sentido de que você preparar a governança. Quem é quem, os níveis diferentes. Então, vamos começar pela casa. Ver os papéis. Um é o tesoureiro, o outro é o comprador. Mas tem que conversar, tem que ter as coisas claras. Negociação. Fica caótico. Às vezes, a questão da situação caótica como nós estamos hoje sai do teu domínio, do seu alcance. Mas o que você ficar no seu domínio? A modelagem de governança. Então, se você tem o teu desenho, a tua estrutura arrumadinha, fica mais fácil lidar com as situações imprevistas. Porque você criou um mecanismo para lidar com a imprevisibilidade. E tão melhor se dará quem pensou nisso antes. Eu escutei uma Ou, frase. Pensou, saia correndo e pense. Eu escutei uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Mau momento é o resultado de um mau uso do bom momento. Sim. Né? É às vezes não parar e pensar no futuro. Exato, porque você vivendo na sua zona de conforto,
Você não quer, como é que a gente fala? Buscar sarna para coçar. Não. Que é o desconforto. Mas você tem que prever, você tem que ter mecanismo que, se isso acontecer, você não precisa entrar em pânico. Saída pela direita, né? O que não pode é ficar fora de controle. Então, nós estamos caminhando, Deus nos ajude, que seja minimizado, mas nenhum de nós estamos a salvo-conduto, lá a gente gosta muito de assistir programa de cozinha, né? Então vai lá nos Masterchef lá, quem faz bonitinho é o primeiro que sobe lá no balcão e fica assistindo a turma embaixo. É muito pouca gente que sobe no balcão. A coisa é brava. E o tempo corre, o tempo come. Então, que Deus nos ajude. da receita, às vezes pode parecer muito fácil. Mas a gente tem consciência que é sério, é difícil, e nós podemos começar a nos preparar mais, muitos já são preparados, para lidar com o imprevisto. É resiliência, né? E ter resiliência, né? Para tentar voltar para o lugar. Quer dizer, o perdedor não é aquele que vai ao chão. É o que não se levanta. Exato. E ir ao chão, às vezes, você não tem como. Você vai levar algo que você não previu e você vai ao chão. Agora, você só vai ser um perdedor se você ficar lá. E aí é uma prerrogativa de cada um. Agora, me diga o seguinte. Quais são os pré-requisitos que você acredita que um bom negociador deve ter? Eu começo dizendo uma coisa. As técnicas a gente aprende. Então, a primeira mensagem que eu passo, todos podem ser bons negociadores. Logicamente, com níveis de assertividade e de sucesso diferentes. Mas, às vezes, aqueles que se comunicam melhor, pode parecer, não, esse vai ter mais resultados que aquele que, às vezes, tem uma certa dificuldade de comunicação. Mas não pode deitar sobre os louros de uma boa comunicação. Você tem que comunicar credibilidade. Você tem que ter comportamento. Você tem que ter espírito, bom negociador, da questão multicultural, o gestual. O corpo fala. Então, quando a CIA, hoje mais do que nunca, com culturas diferentes, tem que ter cuidado na comunicação corporal também. Né? Os orientais mantêm uma distância, se inclinam. Nós já preferimos apertar a mão. Às vezes, no primeiro encontro, os sexos opostos já trocam um beijinho na face. Certas culturas, isso aí é uma agressão. Então, já começa a criar. Então, pode-se aprender as técnicas, né, os skills que a gente chama de negociação.
Cada um vai performar dentro do seu estilo. Então, existem muitos estilos. Tem o estilo da pressão, da intimidação. Não é? Uhum. Tem outro estilo que quer agradar, não quer desagradar. Mas isso não leva à melhor performance da negociação. Porque chegar um trator à mesa e atropelar o outro lado, ele vai atropelar uma vez só. E se chegar um que cede, ele vai ceder também uma vez só. Então, a primeira coisa para a gente ter sucesso em qualquer segmento, qualquer atividade da vida, são sempre as coisas básicas. Disciplina. Disciplina. Então, para ter uma boa negociação, você tem que ter um planejamento. O que é planejar? É básico. O quando, como, quem. 5W2H. Ali, né? Aí você vai recheando. Né? Você vai recheando. Agora, confiar no improviso... Arriscado. Tem que ser um improviso, ele tem que ser o teu recurso para a hora que as alternativas do planejamento estão esgotadas. Uhum. Ele também tem que ser planejado. Aí você vai fazer um improviso. Tem uma situação, eu não lembro bem de quem é, que é você transformar um tropeço num passo de dança. Uhum. Então, quando você dança, você percebe muito bem. Se você usar que você errou o passo, a tua performance está comprometida. Mas se você transformar aquilo num novo passo de dança, você foi criativo e ainda pode ser muito bem avaliado por conta disso. Você tem que ser sagaz. Você me perguntou, eu me dedico a isso. Você fez uma provocação. Hoje, o meu trabalho é compartilhar os meus conhecimentos que eu aprendi de negociação, inclusive das oportunidades acadêmicas e profissionais, porque eu acho que é importante a gente passar experiência, compartilhar com as pessoas aquilo que você sabe. Porque aí você faz o ganha-ganha coletivo. E esse momento que nós estamos passando, ele é imperativo que nós compartilhemos aquilo que nós sabemos com os outros. Porque nós todos temos que melhorar. Né? Mas assim, não, eu vou me dar bem e deixa quem não se deu bem, problema dele. Tem uma pergunta aqui que fala assim: as negociações públicas estão em alta, principalmente na compra de produtos fármacos, EPIs e demais commodities. Como um bom gestor público deve lidar com fornecedores nessa pandemia? Olha, a gente fez uma primeira live que eu fiz mais um mês atrás, foi negociações com a China. Com a Tânia, que você conhece, a Tânia da Serpa, de Belo Horizonte. Eles abriram uma empresa lá na China há algum tempo, se especializaram nisso, e a gente se conhece, eu tive oportunidade de ir à China algumas vezes, e de cara com a pandemia, como eles começaram primeiro, desenvolveram a indústria dos EPIs, dos testes, dos kits, de uma série de produtos. E começou a acontecer aqui de empresas brasileiras, compradores brasileiros, capitalistas brasileiros, enxergando a oportunidade de negócios,
se envolver com empresa chinesa. Então aí você recebe, você faz uma live, você vê um vídeo, um filme com a fabricação, aquela linha de montagem, tudo maravilhoso, e não chega o produto. A Tamara, filha da Tânia, comentou isso. Aí teve casos que chegou lá, no endereço, era um prédio que não tinha nada a ver com fábrica de produto. Então, hoje, a tecnologia, mais uma vez, você fez uma pergunta no início, ela permite você criar uma proposta, uma imagem totalmente fake. Então, o que qualquer comprador tem que ter cuidado? Ele tem que conhecer bem o seu fornecedor. Uhum. Relacionamento. Por isso que os vínculos são em área pública, que foi a pergunta, é muito mais crítico. Porque o gestor posto, ele está lidando com o recurso dele. Ele está lidando do cidadão. Por isso que as públicas são extremamente amarradas. Mesmo os leilões, né, que a gente tem pela internet, tem muita compra pública com leilão virtual, pelo menor preço, tem que ter cuidado. Porque às vezes tem empresas que se candidatam, ela tem um prazo para se apresentar as certificações, aí que ela vai buscar alguém para poder fazer aquilo. Então a gente vê na mídia casos aí de altas autoridades de alguns estados que teve um envolvimento. Então esses envolvimentos, em tudo que é coisa, pode ter alguma prática não baseada, alguém ter alguma vantagem diferente, mas ter esses cuidados. E com as declarações de pandemia, então, caíram esses recursos, essas proteções das leis de licitação. Pré-requisitos, né? Se você né? for esperar um mês, 2 é pré-requisito, um mês, 2 para poder comprar, já morreu um monte de gente. Então, são as emergenciais. Mas tem que ter e alguns aproveitaram bastante, né? muito cuidado com isso, né? Muito. Eu tenho pessoas da família que trabalham nesses setores e estão sentindo a dificuldade de achar interlocutores de confiança. Tem mais uma pergunta. Oferece, apresenta tudo, aí você vai ter que ir lá e fazer a conferência. Agora, é muito crítico, porque são quantidades enormes. Sim. Né? Tem mais uma pergunta aqui, que a gente está quase chegando ao nosso final, mas a pergunta é assim: nesse período de crise, as empresas precisam negociar com fornecedores, prestadores de serviço e funcionários. Por onde começar? Pelo começo. A empresa sabe as frentes que ela enfrenta. Então, a base, é o que a gente chama aí, a literatura, são os stakeholders. Né? Sim. Então, são as pessoas que estão na empresa. Você tem que ter a tua organização, o teu grupo muito bem fechado. Transparência. Dentro de uma empresa, a transparência não é a transparência de abrir segredo dos negócios. Né? Às vezes tem gente que confunde. Acha que se tem
3 mil colaboradores, é o preço que está sendo comprado ou pago. Não é assim. A transparência, se a empresa preparada, mais bem estruturada, os seus funcionários, o seu Tá dando uma travada. eles estão a par das coisas que estão acontecendo. Os teus stakeholders. Uhum. Oi, oi. Deu uma travadinha aqui agora, mas eu acho que deu, as pessoas conseguiram escutar. E qual que é a sua dica, então, para a gente fazer da melhor forma? Oi. Mas um pouquinho fora, eu queria só, então, para quem não... Para responder, você tem que negociar com todos. Com ter explicação, tem que chamar pessoas. Chamar todas as pessoas, sejam elas do corpo empresa, sejam vencedores, os seus e a comunidade. Porque a empresa pertence à sociedade, pertence à comunidade. Ela é um bem. Então, se ela vai mal, ela vai ter repercussões na sociedade. Se a empresa vai bem, ela é bem recebida, ela é amada pela sociedade. Então, não é a cidade, mas é o comportamento da empresa. Então, tem que negociar com todos aqueles protagonistas do seu processo, sejam fornecedores, sejam funcionários, sejam os seus clientes. Aí você está tendo uma postura de relacionamento, de transparência, credibilidade e de uma relação de vínculos permanentes. Muito bom. E a comunicação sempre também muito atenta, né? Porque a gente fez uma live sobre mediação essa semana e a importância dessa comunicação nessa negociação, né? Que é uma coisa a ser aprendida e que faz toda a diferença na hora da mesa. Sim, você não basta ser bom, né? Você tem que mostrar